Mengo, 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 meu eterno amor. Mengo, 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 meu eterno amor. Bom dia, nação. Bom dia, pessoal do Bate-Bola Rubro-Negro. Aqui é Luiz Fernando. Vou fazer um videozinho aqui sobre a partida de quarta-feira em relação à partida de sábado contra o mesmo adversário. Quais foram as diferenças, né, em termos de números, em termos de estatística, e qual foi a diferença principal, quais foram as diferenças principais, vamos colocar assim, entre uma partida e outra, né, já que o adversário era o mesmo, porém o nosso adversário ele veio com um time alternativo, mas com o mesmo técnico, isso que é importante, né? O técnico era o mesmo, o Renato. Vamos ver o que o Renato fez aí contra o Flamengo, o que ele tirou de informação na quarta-feira, que ele foi realmente, no segundo tempo, o Grêmio foi esmagado pelo Flamengo, o Flamengo não deixou o Grêmio jogar, e isso acendeu a luzinha de alerta lá pelos lados do Sul. Renato, ele não é bobo. Renato pode ser qualquer coisa aí, pode falar o que quiser dele, fanfarrão, o que for, mas bobo ele não é. Ele conseguiu perceber aonde que o time dele pecou, né, e o que ele poderia explorar para mudar um pouco o cenário em relação à quarta-feira. Então é o seguinte, na quarta-feira, então vou colocar aqui alguns números. Sempre o primeiro número é o número referente ao Flamengo e o segundo número do Grêmio. Então, chutes a gol na quarta-feira foi 24-14. Então, 24 chutes do Flamengo, 14 do Grêmio. No sábado, já caiu de 8 para o Flamengo e 10 para o Grêmio. Bom, chutes a gol, né? Na quarta-feira, 8-4 para o Flamengo. O Flamengo chutou o dobro em relação ao Grêmio no quesito chutes a gol. Já o Grêmio, no sábado, foi 1-4. E esse único chute a gol do Flamengo foi dado pelo Lincoln. Não sei se vocês vão lembrar. O Lincoln ele entrou no segundo tempo, então o único chute a gol foi dado pelo Lincoln, isso no segundo tempo, já acima dos 30 minutos do segundo tempo. Então o único chute que foi a gol. Teve o chute do Uribe, mas pelo que eu entendi, no travessão não é considerado chute para gol, então é só considerado chute, né, arremate. E acertou o travessão no final do jogo, uma jogada muito boa do Paquetá. Uma das poucas jogadas de linha de fundo. Então, novamente falando que jogadas de linha de fundo ela é mortal, essa é a minha opinião. No jogo de quarta-feira, os 2 gols saíram de jogadas de linha de fundo. Posse de bola, quarta-feira foi 59-41. Já na sábado foi 66-34. Então, o Flamengo continuou tendo a maior posse de bola, e isso a gente consegue perceber que foi maior, né? Ficou mais pronunciado no sábado. Então foi aquele, pode jogar aí, fica com a bola. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Faltas, o Flamengo na quarta-feira fez 5 faltas contra 18 do Grêmio. No sábado foram 17 faltas do Flamengo. Então um aumento muito significativo de faltas, um pouco mais do que o triplo. E o Grêmio saiu de 18 para 21. Então só aumentou 3 o número de faltas. Escanteios. O Flamengo teve 8-2 na quarta e 1 escanteio a favor contra 3 do Grêmio. Bom, o que eu penso, o que eu percebi sobre isso? Então, se a gente olhar aqui, posse de bola, o Flamengo aumentou a posse de bola, mas em termos de lances efetivos, de chances criadas, foi muito menor. Então, o que eu acho que o Renato percebeu na quarta-feira? Na quarta-feira eu até falei isso lá no nosso pós-jogo. O Grêmio ele jogou com um meio de campo, né? O Grêmio joga no 4-2-3-1. Ele jogou com esses dois, no 4-2. Esses dois do Grêmio eram Cícero e Maicon. Esses dois aqui, eles não marcam nem cartela de bingo, né? Então não é um meio de campo muito combativo. Então o Flamengo engoliu o Grêmio no segundo tempo justamente porque dominou o meio de campo. E boas jogadas do Flamengo eram jogadas de infiltração. A única jogada que o Flamengo conseguiu fazer pela linha de fundo saiu o gol.
eram jogadas mais próximas das pontas e afunilando para o meio. Poucas passagens dos laterais pelo fundo, isso o Flamengo não faz, né? As jogadas foram mais pelo meio, ou da ponta puxando para o meio. E a única jogada que o Flamengo fez, voltando a dizer, pela linha de fundo, saiu justamente o gol do Flamengo. Então eu creio que o Renato pensou nisso. Então o que eu vou fazer? Vou abrir o campo para eles, vou deixar um pouco das laterais para eles, porque os laterais deles não vão, os laterais não fazem jogadas de linha de fundo, a bola vai ficar com eles, eu vou botar um meio de campo mais combativo. Então o meio de campo no segundo jogo foi com o Tassiano, que parecia que estava no campo inteiro, toda hora você escutava o nome dele, e o Jailson no primeiro tempo. O Jailson é um jogador mais mordedor. Então esses dois jogadores não são jogadores que tem um bom passe estilo o Cuejá tem, o Cícero, o Maicon tem, mas são jogadores de pegada. Então ele botou um meio de campo mais combativo. Era a única opção que ele tinha? Não sei, mas ele fez isso, ele deixou o meio de campo dele mais combativo e colocou o Douglas na organização. Mesmo o Douglas gordo, lento, você via que o Douglas pegava a bola, ele tem uma diferença no passe dele. Enfim, uma outra diferença que eu achei fundamental no jogo do Grêmio, em relação à quarta para sábado, é que mudou o lateral esquerdo, e o lateral esquerdo foi o Cortez. Então o Cortez, na minha opinião, ele foi bem melhor do que o Marcelo Oliveira. O Marcelo Oliveira ele passou a ser maus bocados ali na esquerda. Enfim, eu fiz só levantei esse ponto porque a gente costuma dizer que a culpa é do Flamengo, sempre o Flamengo perdeu o jogo e não vê o outro lado. Então, de vez em quando é importante a gente fazer uma análise do outro lado também. Eles perceberam, o Renato percebeu o erro, o que aconteceu no jogo de quarta-feira, por que foi aquele massacre no segundo tempo, e eu acho que ele tentou corrigir justamente isso. Deu mais a bola para o Flamengo, mas evitou que as jogadas fossem criadas pelo meio. Eu até fiz uma crítica, achei que o Diego deveria ter jogado um pouco melhor nesse primeiro jogo de quarta. Ele foi bem, mas não foi tão bem, porque como o meio de campo do Grêmio era um meio de campo pouco combativo, acho que ele deveria ter sido destaque daquele jogo, e não foi. Né? E, voltando a dizer, eu acho ele um bom jogador, Diego é um excelente jogador, não tem nem o que discutir, excelente jogador, faz um bem para o time do Flamengo, mas eu acho que ele pode dar um pouco mais. E assim, em relação ao Flamengo, o que a gente pode dizer de quarta para sábado é que o nosso técnico ele mudou a zaga inteira, né? Colocou o Juan, que esteve presente na derrota para a Chapecoense, coincidência ou não. Eu acho que a gente não sabe o que se passa dentro lá dentro do departamento de futebol, dentro do departamento médico. A gente não sabe se o Léo Duarte ele já estava com aquelas enzimas, aquelas proteínas que eles medem lá para associar a possíveis contusões. A gente não sabe qual era a situação, mas o mais coerente seria jogar com Léo Duarte e Tuller, porque era uma zaga que já passou uma zaga que passou por um teste de fogo, que foi contra Palmeiras e contra Atlético Mineiro, e eles foram muito bem. Então, mudou o miolo da zaga todo. Então, isso já é um problema. E assim, na frente eu não vi tantas mudanças assim. O Jean Lucas, infelizmente, não foi bem, mas é um jogador que vinha atuando com frequência e no pós-Copa não sumiu, não sabe por quê. E isso causa é um garoto, você está falando de um garoto de 19 anos, poxa, eu vinha bem, não estou sendo mais utilizado, aí do nada ele, vem. Então isso é complicado, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Já tem gente falando que ele é um jogador horrível, que ele é fraco, que ele é superestimado, blá, 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 blá. E acham o Rodinei excelente, né? Isso aqui é complicado. Falando assim, para fechar, falando sobre a atuação dos laterais, um amigo, Rafael Pacheco, ele colocou lá os dados de alguns laterais do campeonato. E aí nós vimos que os nossos laterais, eles erram muitos cruzamentos, né? Outros laterais também, aí veio uma discussão de que também isso mostra que não tem lateral no Brasil, parará, parará, parará. Beleza. Mas a gente tem que fazer também uma avaliação de quantos gols esses nossos laterais permitiram que o nosso time sofresse, né? Isso é interessante, então foram bastante.
bastante, o número de gols foi bem alto em relação ao número total de gols que a gente levou. Se eu falar assim, foram 11 gols. 11 gols para a defesa do Vasco não é nada, porque tomou 66. Os 2 gols de ontem, na verdade, 68, 70 gols, sei lá. Aí realmente não é nada. Para a nossa defesa, que vem tomando poucos gols, se eu falar de 11 ou 12 gols, a gente está falando quase da metade dos gols desse ano. Então é bastante, é 50%. Vamos transformar no número relativo, não absoluto. Né? E em relação a eles terem bons desarmes, eu acho que foi o que o Renato fez no sábado. O Renato explorou mais ali as jogadas nas laterais. Então, indo ali pelas laterais, eles conseguiram fazer o lançamento, o segundo gol e o cruzamento do primeiro gol. Então, como eles são bem atacados, né, então eles obviamente vão desarmar mais. Mas por que eles são bem atacados? Porque ali é o ponto fraco, essa é a minha opinião. Então, é isso em relação ao jogo de sábado e o jogo de quarta-feira. Essa é a minha análise, como eu sempre falo. Não é a verdade absoluta, mas é a minha verdade. Então, a gente pode ver isso em relação à posse de bola. O Renato deixou o time do Flamengo ficar com a bola e impediu a passagem pelo meio. Então, ficou aquela mesmice de vai, volta sem profundidade, sem agressão. Como foi na quarta-feira, e aí eu volto a dizer, na quarta-feira a gente conseguiu penetrar bem pela defesa do Grêmio, né? Muito também pelas jogadas de linha, não de linha de fundo, mas de ponta, abrindo para o meio. Então, o que a gente sempre pede, jogadas de linha de fundo é mortal. Então, tem que ter isso no Flamengo. Então é isso, galera. Segue lá o Bate-Bola, dá o joinha lá no nosso programa. Amanhã tem Bate-Bola e gostaria de mandar um feliz aniversário para o nosso gigantesco Ricardo Prime. Aquele abraço para todos.